Bom, a gente vai para Brasília ao vivo agora tratar de um outro assunto. O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quarta-feira, hoje, a discussão sobre o marco temporal de terras indígenas. Antônio Maldonado, chegando aqui ao Jornal da Manhã com a gente. Como está a expectativa para essa nova discussão? Maldonado, ainda tem representantes indígenas aí em Brasília protestando contra o PL? Muitos deles, viu, Adriana? Cerca de 6 mil indígenas ainda estão acampados aqui na esplanada dos ministérios, justamente por conta da análise dessa questão por parte do Supremo Tribunal Federal. Análise essa que, como você bem disse, deve ser retomada na tarde desta quarta-feira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, para quem tem a expectativa de que esse problema seja resolvido logo, essa expectativa vai acabar sendo frustrada, viu? Porque fontes com as quais eu conversei e muitas autoridades aqui em Brasília acham que já dão como um certo que algum dos ministros do Supremo vai pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo, e o STF vai acabar não decidindo sobre essa questão hoje. Isso pode ter um impacto, inclusive, nas manifestações do próximo dia 7 de setembro, porque, afinal de contas, caso o Supremo não conclua esse julgamento nessa semana, pode ser que os indígenas permaneçam aqui acampados na esplanada dos ministérios até após o 7 de setembro, e isso faça com que indígenas e manifestantes fiquem juntos, e os indígenas estão acampados aqui. Então, pode ser um grande problema para a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, porque, afinal de contas, o local do acampamento dos indígenas é muito próximo ao local onde os grupos de direita irão se manifestar no próximo dia 7 de setembro. Então, algo que deve deixar aí a Secretaria de Segurança Pública de olho. Quem falou agora há pouco sobre essa questão do marco temporal foi o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e ele tem um pensamento bastante parecido com o do presidente da República, pensamento esse que é contrário ao relator da proposta lá no Supremo, o ministro Edson Fachin, e também ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Mourão e Bolsonaro acreditam que as terras indígenas elas são reconhecidas a partir da promulgação da Constituição, algo que é justamente o que o Supremo vai decidir. Vamos ouvir aí um trechinho da fala do vice-presidente sobre essa questão. Olha, essa é uma discussão que, para mim, já tinha que estar encerrada, né? A partir do momento que o legislador constituinte, né, colocou na Constituição todas as questões relativas à propriedade de terra por indígenas, o marco estabelecido é aquele, né, de 5 de outubro de 1988. Né? Então, hoje nós temos aí mais de 900 mil quilômetros quadrados, né, de terras indígenas, né? É o país no mundo que tem a maior quantidade de terra disponível para os seus povos originais. Então, eu acho que os indígenas estão bem contemplados aí nas necessidades dele em termos de terra, pode não estar em outras coisas. Tem muita pressão aqui sobre o Supremo Tribunal Federal em relação a esse debate. A Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, a famosa bancada do agronegócio, tem pressionado para que o Supremo não decida sobre essa questão e deixe a decisão para o Congresso Nacional. Agora, o fato é que o Supremo deve deixar de lado essa decisão, pelo menos por enquanto, porque tem muito problema no Brasil e o Supremo Tribunal Federal sabe que esse é um assunto polêmico, então deve esperar, sim, para concluir esse julgamento que será retomado na tarde desta quarta-feira.